saudação a todos. Quero aqui cumprimentar o Dr. Aldenis, que nos acompanha nesta live, e eu gostaria de pronto manifestar a minha profunda preocupação com a queda do isolamento social que se verifica em nossa cidade. Há 54 dias atrás, quando iniciamos a quarentena, a adesão ao isolamento era muito mais alta. A preocupação com o coronavírus me parecia que estava muito mais presente no dia a dia das pessoas. Agora, o último índice que nós temos de ontem é de 39%, muito abaixo do índice nacional. Isto é uma preocupação que eu tenho que manifestar a toda São José do Rio Preto. O governo de São Paulo convocou os prefeitos para que possam elaborar planos regionais. Na segunda-feira, essa determinação, essa orientação foi dada. Tivemos uma videoconferência com os prefeitos da região e estamos aguardando as informações, as impressões dos prefeitos para levarmos um plano regional para o governo de São Paulo na segunda-feira. Hoje, o Dr. Aldenis vai apresentar aqui o nosso plano de enfrentamento ao coronavírus. Agora, o que está acontecendo no Brasil inteiro? É um colapso em muitas capitais do sistema de saúde. Qual é a nossa preocupação permanente? É assistirmos a todos. Para que isso possa acontecer, é preciso que nós façamos a nossa parte. Qual é a orientação do governo de São Paulo? Para que possamos flexibilizar a economia, tenhamos que ter um índice de isolamento de 55%, nós estamos com 39%, portanto, nós temos que aumentar 16 pontos de isolamento, portanto, ter uma participação maior da comunidade. A outra questão é ter uma ocupação no máximo de 60% dos leitos para o Covid-19 de UTI e de enfermaria, e uma rede que esteja adequada, recursos humanos, todos os equipamentos. Com relação à rede, com relação a recursos humanos e equipamentos, tudo bem, estamos fazendo, Rio Preto está preparada. Agora, o que depende de todos nós é exatamente a questão do isolamento. E é isto que eu gostaria de enfatizar a todos, que façam a sua parte. Fiquem em casa, só os serviços essenciais, porque este vírus, ele vai começar a ter cara. Quando nós tivermos um parente, um amigo, aí a gente vai procurar sentir de perto o que significa este vírus que transformou totalmente as nossas vidas. E não é do Brasil, é do mundo inteiro. E Rio Preto é uma cidade que tem uma capacidade, que tem uma estrutura médica que é invejável por todo o país. E nesse momento, é claro que ninguém tem know-how, ninguém tem conhecimento desse coronavírus, da Covid-19. É um aprendizado. Agora, uma coisa, a ciência está pacificada. O isolamento social. E é isso que eu gostaria de pedir e de enfatizar. Agora, nós teremos a palavra
do secretário, que vai colocar o plano de enfrentamento para o coronavírus Covid-19. Bom dia, prefeito. Bom dia a todos. Nós iremos iniciar com os dados de atualização do coronavírus, depois passaremos para a síntese do plano que foi elaborado pelo comitê. Hoje nós estamos com 407 casos de coronavírus em São José do Rio Preto. Lembrarmos que de ontem para hoje nós tivemos 44 novos casos, 5.400 notificações de estado gripais e já testamos 2.600 desses pacientes. Estamos com 11 óbitos, 79 recuperados, 98 profissionais da saúde e síndrome respiratória grave em 71 casos. O próximo. Bom, pessoal, aí é para ter um bom panorama do que está acontecendo em São José do Rio Preto, para os incrédulos de que está tudo bem, que esse vírus, como o prefeito falou, não tem cara, mas a cara está aparecendo. Olha ali, ó. Nós começamos dia 12, demoramos 14 dias para ter 8 casos. Demoramos 33 dias para ter 50 casos. Depois, demoramos 41 dias para ter 100 casos. A partir dos 100 casos, depois de 8 dias tínhamos 200 e de 8 dias nós estamos em 400. Ou seja, nós estamos dobrando o nosso número a cada 8 dias, com uma tendência de diminuição desse tempo para 5, 4 dias, se realmente não ocorreu o isolamento adequado em São José do Rio Preto. Próximo. Aqui está a incidência para 100 mil habitantes. Rio Preto vem crescendo, como vocês estão vendo. Nós estamos com 88 casos para cada 100 mil habitantes. O que nós temos é uma estrutura hospitalar e de atendimento de alto nível. Então, vocês percebem que o nosso nível de mortalidade ele está em 2,75%, enquanto o resto do país está com 6%, e São Paulo como um todo, o estado de São Paulo, 8,6%. Isso se deve aos investimentos em saúde feitos em São José do Rio Preto. Próximo. Aí é uma curva muito importante para que vocês entendam o seguinte. Muitas pessoas falam que nós temos muito caso porque estamos testando mais. Dá uma olhada lá. Nós temos ao total 407 casos hoje, como eu coloquei. Aquela linha em amarela é a linha que é preconizada pelo Ministério da Saúde. Nós temos 222 casos preconizados pelo Ministério da Saúde. E temos 185 casos do projeto Sentinela. Quando vocês olham aquela curva, é fundamental vocês entenderem o seguinte: elas seguem o mesmo padrão. Ou seja, ela é igualzinha, tanto do Sentinela quanto do que é preconizado pelo Ministério da Saúde. Ou seja, esses 185 casos, eles existem, eles estavam escondidos, nós não conseguíamos ver esses casos. São José do Rio Preto só consegue ver porque ele está testando. Então, na realidade, esses 185 casos nos ajuda a ver o número real de casos em São José do Rio Preto e não só dos pacientes graves e profissionais da saúde. Próximo, por favor. Bom, nós estamos com síndrome respiratória grave, 489 casos, sendo que desses 489, 82 permanecem internados e desses 82, 59 se encontram em enfermaria e 22 em UTIs. Próximo. Agora nós vamos passar para o plano de enfrentamento da pandemia. Então, um plano de medidas de proteção a serem adotadas para o enfrentamento da pandemia do Covid em São José do Rio Preto. Próximo, por favor.
Na realidade, esse é o terceiro plano que São José do Rio Preto lança em combate ao coronavírus. No dia 29/1/2020, nós começamos a elaborar o plano de contingência, visto o que estava acontecendo no mundo, o que estava acontecendo já iniciando em vários outros países próximos a nós. Esse plano foi publicado no dia 23/3/2020, que chamou Plano de Contingência contra o Coronavírus. No dia 14/3, nós publicamos outro plano, que era o Plano de Enfrentamento do Covid para a população idosa, institucionalizada. Por que nós fizemos esse plano específico? Porque é o paciente que tem maior comorbidade e, em consequência disso, tem uma mortalidade maior. Então, na realidade, hoje, embora muita gente diga que não existe plano em São José do Rio Preto, esse é o terceiro plano, que é o plano agora de enfrentamento. Nós estamos numa fase de enfrentamento. A contingência já foi feita, depois foi feito para o idoso e agora é de enfrentamento. O próximo, por favor. Bom, o primeiro plano, ele teve como objetivo, como eu coloquei para vocês, evitar a aceleração da doença através e nos preparar a rede para que pudéssemos enfrentar essa pandemia. Nós não tínhamos leitos especiais para a Covid, que tem todo um aparato para não ter transmissão entre profissionais de saúde, entre pacientes. Então, foi o momento da gente adquirir os equipamentos de proteções individuais, preparar a rede, dividir essa rede em áreas contaminadas e áreas não contaminadas. Isso é um trabalho extremamente difícil, porque nunca tinha sido feito em São José do Rio Preto. E depois, lembrar sempre o seguinte, que neste momento, que foi o segundo período, que nós estávamos naquele período do distanciamento ampliado, que foi bem no início, também tinha a intenção de reorganizar a rede. Reorganizar a rede o quê? Fazer áreas específicas para atendimentos de estado gripais, para que a população, dentro do mesmo ambiente, não se contaminasse. Nós começamos com 10 unidades, percebemos que nós não teríamos um número de equipamentos de proteções individuais e que existia um movimento aquém do que poderia ter, e nós então passamos a ter 6 unidades, 5 de adultos e 1 de crianças. E agora, que é o terceiro período, que é o distanciamento ampliado, seletivo ou total. Ou seja, nós podemos ter nesse nosso plano uma flexibilização, ou nós podemos ter um arroxo do distanciamento social, dependendo dos índices que nos apresentarem. Então, nesse terceiro período, ele tem o direcionamento pelo plano em 5 níveis, que fases, como vocês vão ver, as fases poderão ser de aceleração, desaceleração e controle, e o objetivo é controlar o número de infectados em acordo com a capacidade da rede assistencial. Próximo. Bom, como eu disse, ele será dividido em 5 níveis. Aqueles 3 níveis de que vai 1, 2 e 3, ele só pode ser implantado no período de desaceleração. O que é período de desaceleração? É queda do número de casos por dia. Ou seja, nós estamos na outra fase, que é a fase de aceleração. Nós passamos de 10 para 12 casos por dia, 15 casos por dia, 20 casos por dia, 30 casos por dia, e hoje chegamos a mais de 40 casos em um só dia. Ou seja, nós estamos na aceleração da epidemia. Nós estamos ali no nível 3, onde nós estamos aplicando o distanciamento social com regramento para serviços não essenciais. Então, nós temos, além dos essenciais, nós regramos os não essenciais. Nós podemos, num cenário pior, onde a gente leva em consideração, como o prefeito colocou,
o isolamento como um dos principais itens, nós poderemos passar por um distanciamento social ampliado, ou seja, você fecha mais para que tenha menos circulação de pessoas. E chegar ao último nível, no caso de descontrole total, nós passaremos para o lockdown. O que eu queria colocar para vocês é que nós esperamos, com todas as nossas forças, que não precisamos entrar em mais fases da aceleração. Porém, se preciso for, para que salvemos vidas, isso será feito. E nós podemos, por outro lado, como foi muito bem colocado pelo prefeito, se nós tivermos um distanciamento adequado, o nosso número começará a cair. E se ele cair, nós poderemos passar para o nível 2, que é o distanciamento seletivo. Ou seja, você abre mais coisas, você diminui as regras para outras coisas, liberando tanto o trabalho como a economia do país. E nós podemos, por fim, chegar no nível 1, que é o distanciamento social com medidas de prevenção, que é quase a volta à normalidade, porém com o uso de máscara, com higienização das mãos, com a utilização de álcool gel. Próximo, por favor. Bom, aí nós vamos mostrar quais são as regras que o Estado de São Paulo estabeleceu. A regra do Estado de São Paulo é, primeiro, você pode pôr um plano de flexibilização, ou seja, de abertura, apenas na fase de desaceleração. Ou seja, aquela flechinha que está lá embaixo, só nela nós podemos implantar a flexibilização. Desde que haja uma taxa de isolamento em torno de 55%, e que ocorra nessa desaceleração uma redução sustentada do número de casos durante 14 dias. E temos ainda que ter uma taxa de ocupação de leitos Covid inferior a 60%. Então, essas 3 regras, ou 4, né, para assim dizer, que taxa de ocupação, redução, isolamento e desaceleração, nós acrescentamos uma outra etapa ali, que é para a situação de São José do Rio Preto específico, que é isso que o governador tem sinalizado, de que esse plano pode ser regional. Então, levando como referência o que está acontecendo na sua região. Então, a última etapa ali é regional, ou melhor dizendo, é para São José do Rio Preto. Próximo, por favor. Aí estão os 5 níveis que nós iremos aplicar, que somam aquele último quadradinho, que é o local, que é o Plano Municipal de São José do Rio Preto. Bom, uma das coisas que nós levamos em consideração, obviamente, que é importante, é levar em consideração o acréscimo ou diminuição de casos testados. Se eu tiver, entre os casos testados, mais que 31%, eu estou no nível 5. Se eu estiver entre 21% e 30% na fase de aceleração, eu estarei no nível 4. Se eu tiver entre 10% e 20% de casos testados, que é onde nós estamos, com cerca de 18%, na aceleração. Então, aquela flechinha que está para cima é a aceleração. Então, nós estamos nessa fase, nós estamos na fase de aceleração com 18%, então nós estamos no número 3. Se for na fase de desaceleração, nós vamos considerar entre 20 e 29. Nós vamos afrouxar um pouco esses números, porque a tendência dele é diminuir. Depois nós estamos também no nível 2, quando isso atingir entre 15% e 19% dos números de casos testados e abaixo de
de 15%, é praticamente toda abertura. Mas antes do número de casos testados, nós também estamos testando as síndromes gripais por dia, que é para que meça a capacidade hospitalária, a capacidade de atendimento da população. No nível 1, que é aquele verdinho, quando nós tivermos abaixo de 50 casos por dia. De 50 a 99, quando nós estaremos no nível 2, e quando nós tivermos de 100 a 400 casos de estados gripais por dia atendido na rede, nós estaremos na fase 3, que é a que a gente se encontra hoje, que gira entre 150 e 200 atendimentos dias de síndrome gripal. Nós podemos, então, levar em consideração se esses casos passarem de 400 até 800 no nível 4 e acima de 800 nós iremos estar no nível 5. Bom, os casos de síndrome gripais graves, eles ocupam o mesmo leito, eu não digo o mesmo leito na mesma ala, mas ele é tão grave quanto o Covid, tanto de UTI quanto de enfermaria. Então, ele tem que levar em consideração, porque além do Covid, nós temos a síndrome gripais. Eu queria parar um segundinho só para lembrar que São José do Rio Preto hoje não vive só uma epidemia, que é o Covid. Nós não podemos esquecer que nós temos dengue, nós não podemos esquecer que nós temos H1N1. E a Secretaria de Saúde, além do Covid, tem que monitorar, trabalhar com essas outras duas epidemias que estão ocorrendo, não só em São José do Rio Preto, como todo o país. Então, nessas síndromes gripais graves, nós temos um parâmetro pelo Ministério da Saúde, que é o número máximo de síndrome respiratória grave, o maior índice desde 2009, você coloca numa tabela por semana epidemiológica. Você vai obter uma curva. Se você estiver 2 vezes acima dessa curva, é um parâmetro. Se você estiver 3 vezes acima dessa curva, será outro parâmetro. Nós, no momento, estamos com 2 vezes o parâmetro que foi de todos os anos, de 2009 até agora. Nós estamos 2 vezes mais do que o maior índice que havia nesse período. Nós podemos chegar a 3 vezes e pular para o nível 4, ou acima de 3 vezes para o nível 5, ou então descer no limite inferior dessa curva, que ela é mais complexa, mais difícil do público entender, porque ela é uma estatística, então nós só colocaremos que estamos 2 vezes no máximo que São José do Rio Preto enfrentou de síndrome gripal grave até hoje, ou seja, ocupação de leitos hospitalares. Bom, quanto à porcentagem de leitos, como o próprio prefeito falou, que é um parâmetro fundamental, nós estamos muito bem assistidos em São José do Rio Preto, mas os nossos parâmetros serão abaixo de 50%, nós estaremos no nível 1, entre 50% e 60% no nível 2, entre 60% e 70% no 3, hoje nós estamos em torno de 40%, depois de 71% a 80% no nível 4, e acima de 80% no nível 5. As EPIs, que é os equipamentos de proteções individuais, é outra coisa que depende muito da Secretaria conseguir esses EPIs. Hoje nós estamos abastecidos, não é uma preocupação, então nós estamos no nível 3 também. Podemos, obviamente, chegar a um estoque crítico e daí nós temos que subir o nível. Quanto também que levamos em consideração o número, a capacidade de trabalho das pessoas. Vocês sabem que hoje, nós acabamos de publicar aí, 98 pessoas já tiveram Covid e foram afastadas. Nós temos também as pessoas acima de 65 anos, nós temos também as pessoas que têm comorbidade grave, que estão sendo afastadas da frente de trabalho. Então, nós temos que levar isso em consideração. Não adianta eu ter IPI se eu não tenho gente para tocar
a ponta. Então, isso nós levamos em consideração e, por fim, os isolamentos que são preconizados pelo Estado. Hoje nós estamos com um isolamento que nós estaríamos no nível 4, que é de 36% a 44%. Então, quando nós temos um número de leitos hospitalar devido à estrutura boa de São José do Rio Preto, nós temos um isolamento baixo. O que eu gostaria de chamar a atenção aí, pessoal, não é um autoelogio, não. Eu queria colocar para vocês o seguinte: o que depende da Secretaria de Saúde, que é conseguir leitos, que é conseguir IPIs, que é trabalhar com RH, contratar gente a hora que for necessário, isso nós estamos fazendo. O dever de casa está sendo feito. Nós dependemos muito, mas muito da colaboração da população. Por quê? Porque o item 1, 2 e 3 que vocês veem ali, que é caso de síndrome respiratória grave, casos testados, não depende só da Secretaria, depende da população fazer o isolamento adequado para baixar esses números, para que a gente possa mudar de nível e poder abrir mais ou flexibilizar mais o plano. Obrigado, secretário, pelas informações. Registramos que essa transmissão ao vivo é uma ação conjunta das Secretarias de Comunicação e de Saúde. Ela ocorre simultaneamente pelas redes sociais da Prefeitura, pela TV Câmara de Rio Preto e também pela Rádio Educativa FM. Informamos à imprensa que, excepcionalmente hoje, as perguntas enviadas para essa transmissão serão respondidas pelas assessorias de imprensa das respectivas secretarias. Informamos também que os profissionais da Secretaria de Comunicação estarão de plantão nesse final de semana para responder às demandas da imprensa e também enviará nota técnica que trará a atualização do número de casos. E agora, para encerrarmos essa transmissão, passamos a palavra ao prefeito de Rio Preto, Edinho Araújo. Bom, todos puderam observar o grande trabalho que a Secretaria da Saúde realiza, o secretário Aldenes, juntamente com o Comitê Gestor de Combate ao Coronavírus e toda a sua equipe, todo o RH, todos os profissionais de saúde. E eu queria destacar também que a nossa cidade, a nossa região, terá mais 358 leitos. Nós vamos passar de 1.447 para 1.672 leitos de enfermaria e de 208 UTIs para 341. Isto porque a nossa cidade, a nossa região, é uma região forte em todos os aspectos, e eu aproveito para agradecer o governador Dória e o vice-governador Rodrigo Garcia e todos os parlamentares e todos os prefeitos da região. Nós estamos trabalhando em sintonia com a Regional de Saúde para que nós possamos evitar e não acontecer aqui em Rio Preto e na região o que aconteceu nas grandes capitais do mundo, em centenas de países, e o que acontece nas capitais, em muitas cidades do nosso país. Como nós podemos contribuir? Porque esse vírus, ele é democrático, ele atinge a todos. Não vá pensar que é doença de pessoas com mais de 60 anos, pessoas idosas, atinge o jovem, atinge as nossas crianças. E o que é que nós podemos fazer? Qual é a contribuição nesse momento tão difícil da humanidade? Não é apenas um problema nosso aqui, é um problema de todo o planeta. E o nosso inimigo, é preciso nós escolhermos quem é o inimigo do comércio,
que está provocando este grande transtorno na vida de centenas de milhares de pessoas, não é o isolamento social, é o vírus, é a doença. E o que nós estamos a fazer? Nós queremos assistir a todos, não queremos ver ninguém nos corredores, nós não queremos ver essas cenas dramáticas que estamos vendo por esse país afora e em muitos países, especialmente nos países desenvolvidos, como os Estados Unidos e Nova York. Como é que nós podemos fazer? Qual a nossa contribuição? E aí eu queria pedir, porque o decreto do governo vai até o dia 31 de maio. 31 de maio é um domingo. Dia 1º de junho começa a vigorar um novo decreto. Portanto, eu imagino que o governo vá, tendo em vista o levantamento de todo o Estado, os números, apresentar na sexta-feira, dia 29 de maio. Por isso, nós estamos hoje no dia 15. Então, nós estamos há 14 dias, praticamente. Nós estamos há 2 semanas. E qual que é o dado? Que tenha que existir uma diminuição dos números de pessoas contaminadas durante 14 dias. Nós estamos em que situação, como acaba de dizer o doutor Aldenis? Ascendente. É uma situação crescente de pessoas contaminadas em Rio Preto, no interior de São Paulo. Onde está o problema mais grave no nosso estado? É na capital, na região metropolitana, na Baixada Santista, em Campinas, e vai ganhando o interior. E por isso que nós temos um momento ainda de planejar, porque nós não estamos debaixo daquele sufoco que estão vivendo as administrações em grandes partes do nosso país. Por isso, o isolamento é fundamental. Então, repito, nós temos estrutura, nós temos leitos, nós temos recursos humanos. O que nós precisamos fazer é a nossa parte do isolamento social para que as pessoas não fiquem doentes ao mesmo tempo. É isto que nós temos que evitar. Portanto, aglomeração é um ingrediente forte. Aglomeração é tudo que o vírus quer para ele contaminar. Vamos evitar a aglomeração. Quero mais uma vez agradecer os serviços essenciais. Esse pessoal que está na linha de frente, que está colocando a própria vida. Quantos médicos, enfermeiras, quantos profissionais da saúde, assistentes sociais. A nossa secretária de assistência social, a Patrícia, ela é vítima. Ela está com o Covid-19. Eu quero agradecer todos os nossos parceiros, agradecer a todos. Mas eu preciso mais uma vez pedir, aqueles que puderem, fiquem em casa, para que nós possamos salvar vidas e retomar, depois do dia 31, a partir do dia 1º de junho, a normalidade da vida econômica, gradativamente, através de setores que são fundamentais. Todos nós precisamos da nossa economia ativa. As prefeituras, todos nós, a prefeitura vive de impostos para realizar os serviços sociais. E se a economia não girar, não tem arrecadação, não tem orçamento. E a vida é fundamental. A vida promove a economia. E nós queremos que todos tenham vida e nós possamos retomar a economia na sua plenitude, com toda a força, com toda a potência que tem Rio Preto e a nossa região, cuja economia é diversificada. Mas o momento é muito sério. O momento é de nós fazermos a nossa parte, sermos solidários, sermos humanitários. Fique em casa, se puder, para que nós possamos atingir os números e mudarmos a nossa situação para melhor, com mais economia e com mais vida e com mais saúde. Muito obrigado pela atenção de todos.